Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, estamos de volta hoje, dia 25 de outubro, domingo manhã. Nós vamos cultuar ao Senhor, glorificando o seu nome. Vamos fazer uma oração invocatória, pedindo o nome, a presença do Senhor e o nosso meio por meio de Cristo, para podermos lhe prestar culto e adorá-lo na beleza de sua santidade. Santo Deus e glorioso Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, glorificando, exaltando o teu nome. Por meio de Jesus Cristo, receba o louvor, receba a adoração, receba com gratidão o louvor que prestaremos ao Senhor, o culto que prestaremos ao Senhor. Por meio de Jesus nós oramos. Amém. Meus queridos e amados irmãos, estamos conscientes da nossa caminhada e da nossa etapa de trabalho ao Senhor, mesmo online. E eu gostaria de enfatizar para você, tome muito cuidado para não estar fazendo, por estarmos online, numa reunião virtual, não fazer um culto mecânico. Devemos prestar culto a Deus, inclusive naqueles momentos devocionais, com todo o coração. E às vezes, se nós não tomarmos cuidado, acabamos acostumando com a telinha de um aparelho, do celular, do notebook, de uma TV, e fazemos tudo mecanicamente. Devemos tomar cuidado com isso e prestar um culto com toda a alma, com todo o coração, com todo o nosso ser. E assim nós estaremos fazendo isso com a graça de Deus. Nessa hora, Deus está ouvindo e prestando atenção, assistindo o que estamos prestando para Ele. Por isso que é importante que eu e você, nós, inclusive aqui nós que estamos gravando, precisamos entender que não é simplesmente uma gravação. Nós estamos também prestando um culto ao Senhor. Vamos fazer isso com todo o nosso coração. Quero lembrar aos amados irmãos das reuniões das terças-feiras, e vamos ter aqui todas as informações das últimas reuniões de Camaçandi e também aqui da presencial no culto, nos encontros de terças-feiras. Inclusive, quero já lhe convidar às terças-feiras para participar dos cultos. Quero lhe chamar a atenção, muito cuidado, tanto os irmãos daqui quanto os irmãos de Camaçandi. Se você não está naquele grupo de risco, não se acomode em casa, venha cultuar. É interessante que hoje em dia a gente tem muita gente que não está no grupo de risco, mas já está tão acostumado a cultuar online, que acha que as reuniões presenciais não valem mais a pena. Não deixe que isso chegue ao seu coração. Se às terças-feiras, e aqui em Valença, nas reuniões dos grupos, você pode vir, não estar no grupo de risco, venha. Se quarta e domingo à noite em Camaçandi você não está naquele grupo, e se você também é aquele irmão, aquela irmã, que já faz tudo pela rua, vai para tudo que é lugar, por que só num culto você não estaria presente? Então se organize e esteja presente para glorificar e cultuar o nome do nosso Deus. Enquanto isso, a gente continua discipulando, via chamada de vídeo, chamada pelo WhatsApp, ou aqueles que já podem receber visitas, e assim está permitido, vá, visite seu irmão, encoraje ele na fé. É muito importante assim fazermos. Temos aqui a proposta do nosso culto familiar, nosso relógio de oração, nosso guia de leitura bíblica, e ao mesmo tempo temos o nosso plantão diário aqui na igreja, de segunda a sábado. Espero em Deus que esses dias a gente já comece a retornar. Estamos na finalização do material de som, do material de gravação. Você já viu que a câmera de quinta-feira para cá já tem uma outra qualidade de cor, isso porque é uma câmera mais potente. Então todo esse processo a gente está fazendo as alterações para quando começarmos as nossas reuniões de 50% presencial e 50% online, a gente esteja com todos os equipamentos já bem organizados. Bom, enquanto isso, orem, interceda a Deus, peça ao Senhor direção sobre esses processos. Nós vamos também para, hoje, a exortação e encorajamento aos meus amados irmãos, e temos entre eles Pedro, Milka, João, forte abraço aí para todos, a irmã Delícia, que inclusive devemos orar por ela, ela que está se recuperando
enfermidades. Nosso irmão Beto e Diva, nós temos aqui também o Jorge e a Kelly, o Ney, Joselma, Saulo e Júlia, também os familiares do nosso irmão Ney lá em Salinas. Um forte abraço no Senhor para todos vocês, meus irmãos. A irmã Terezinha Silva e esposo, aqui pertinho da irmã Zoleide, bem atrás aqui do Mercadinho Opção. A irmã Grossa é a mãe de Banha, aqui da padaria, bem pertinho aí. Nosso irmão Omi e Rosa, nossa irmã também Eliana e Gel. Eliana e Gel são filhos da nossa irmã Maria, e eles moram em Salvador, esses dias estão por aqui. Inclusive, o pai de Gel está enfermo e precisa das nossas orações. A gente vai daqui a pouco informar o nome dele para orarmos especificamente. Temos também os familiares de Gel aí em Salinas das Margaridas. Eles estão aí cultuando conosco. Um forte abraço para todos vocês. Temos a Rosinete, Maria e também Carlos e Dinha, aí de seu Cacá. Esse pessoal aí também na Baixa Alegre, aí em Gamboa do Morro. Simone, Lério, Sulis, Júnior, Lene, Amanda e Alana. Todo esse povo de Deus seja no Senhor fortalecido. Finalmente, nós temos Ademilton, Juliana, Daniel, Sara e o Zaqueu. São esses os irmãos que a gente pede a Deus que fortaleça a fé no dia de hoje. Também nesta manhã nós queremos orar pelos enfermos e seus familiares. Quero acrescentar pelos enfermos e familiares José Jorge. José Jorge é o pai do nosso irmão Gel, que é também o esposo de Eliana. Então vamos orar por ele, ele está em Conceição de Salina. Acrescento também a mãe de Eli Nelson, dona Clemilda. Ela fez a cirurgia em Santo Antônio, caiu, quebrou a bacia, esses dias a bacia não, que a gente chama de bacia, mas o fêmur, né? Graças a Deus já fez a cirurgia e já veio para casa. Hoje também, na verdade, na quinta-feira, a nossa irmã Nilfa, ela fez uma cirurgia. E hoje, domingo, na sexta-feira, melhor dizendo, na sexta-feira, ela então veio para casa, já está em casa. Vamos orar pela nossa irmã Nilfa. Ela mora bem pertinho, é vizinha dos irmãos Maria e David. Vamos interceder por esses irmãos aí e pedir a Deus que fortaleça. Aqui temos mais outros nomes que vamos agora orar. Vou pedir a Marcelo para fazer esta oração, intercedendo por esses irmãos e seus familiares. Vamos acompanhar Marcelo nesta oração agora em Cristo Jesus. Graças e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai gracioso, graças te damos por mais este momento em sua presença, pela oportunidade que o Senhor nos dá de conversar contigo, Pai. Amém. De entregar os nossos corações, as nossas vidas e de interceder por nossos irmãos, irmãs e suas famílias. Amém, Nós Senhor. aqui entregamos os nomes desses irmãos e suas famílias, rogando ao Senhor que os abençoe, que fortaleça-os na fé, na perseverança, na obediência, e que, na medida da sua vontade, que lhes sejam concedidos o perdão, a saúde, a restauração de vidas, de fé, de espírito, que o Senhor possa ser para eles, assim como o Senhor é para nós, Amém. rochedo, segurança, castelo forte. Amém. E no nome de Jesus, Pai, cada um deles, destes irmãos que se encontram agora com dificuldades, seja quais forem, que o Senhor possa ser para eles a esperança de que a sua vontade será feita na vida deles, Senhor. Amém, A Senhor. tua vontade é melhor do que a nossa, pois o Senhor sabe o que é melhor para nós. Amém. O Senhor é o nosso Criador, é aquele que sabe o que realmente precisamos. E que Obrigado. seja, Senhor, aquilo que nós precisamos e não o que nós queremos. Amém. Que seja aquilo que vem do seu coração e não do nosso coração, Pai. Amém. Obrigado, Senhor, por cada um desses irmãos e irmãs. E aqui nós oramos, intercedemos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Marcelo. A gente prossegue com a oração de gratidão. A oração de gratidão agora é pelos os irmãos que já saíram daquela zona de problemas de saúde, que entraram na Covid e saíram também com saúde, pela graça e bondade de Deus. Nós vamos orar com David. David vai apresentar esses nomes que também vamos dividir tela aqui com você. Vamos acompanhá-lo nesse mesmo propósito
com gratidão ao Senhor. Graça e paz, meus irmãos, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Obrigado, Pai, pelos teus filhos e filhas que você tem proporcionado a cada um deles a estabilidade nas situações que estão passando. Obrigado. Alguns a cura, a Amém. força e o vigor que você tem dado aos teus servos nessa caminhada, Pai. Amém, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado na vida dos teus servos. Obrigado. E por gratidão ao Senhor, louvamos cada vez mais o teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, meu irmão David. Deus seja louvado pela sua vida. Temos os aniversariantes da semana. Essa semana, de 26 até o dia 31, nós temos vários irmãos. No dia 26, nós temos a irmã Zuleide. No dia 28, nós temos a irmã Cecília Brito, a irmã Terezinha Coutinho, nossa irmã Alana Gabriela. E no dia 29, nós temos José Carlos. E no dia 31, Uniel William. Então, esses são os irmãos que fizeram aniversário no decorrer desta semana. A partir de amanhã, na verdade, né? Hoje, dia 25, a partir de amanhã nós temos, então, vários irmãos aí completando mais uma primavera. O irmão Genilson vai apresentar a vida desses irmãos, agradecendo por cada um deles em louvor e gratidão ao nosso Deus por mais uma primavera. Vamos acompanhá-lo. Graça e paz, meus irmãos. Vamos orar. Amém. Deus amado, Deus querido, nós reconhecemos a Tua grandeza e agradecemos ao Senhor por esses aniversariantes, que o Senhor sustente, fortaleça, encoraje a viver a fé cristã e os mantenha firme na Tua presença. Amém, Senhor. Que cada dia, cada período, cada ano que se passe, eles se firmem mais no Senhor e permaneçam fiel e satisfeito por estar na Tua presença. Amém. É o que nós te rogamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Genilson. Deus em Cristo também vos abençoe. Quero dar as boas-vindas a todos os irmãos do canal. Nós temos muitos irmãos que nos visitam. Na última quinta-feira, bastante irmãos nos visitaram. Talvez você esteja até visitando a gente no canal, mas quando você não aparece no chat, a gente não tem como identificar você. Então, até você que agora não foi identificado no último culto, também nesse agora que estamos presentes, no culto de domingo, agora pela manhã, de hoje pela manhã, seja, pois, bem-vindo. É muito bom ter vocês conosco. Temos aqui uma relação de irmãos, os últimos que tiveram conosco. O pessoal do chat deve aí, todo o pessoal da igreja, toda a equipe de recepção, das boas-vindas, encorajar cada um dos meus amados irmãos no Senhor. Pois sejam todos muito bem-vindos em Cristo Jesus. Nós estamos com a campanha de missões até esse mês de outubro aqui para a igreja local. Para a congregação de Camaçandis, eles ainda vão continuar desenvolvendo a campanha de missões no mês de também novembro. Por isso, nós queremos pedir a você que agora possa já estar preparando sua oferta para a campanha missionária. O projeto de missões estaduais visa a gente levar o Evangelho de Cristo para que as pessoas que creiam o louve através da salvação que Cristo concede a cada um que crer na sua glória, na sua graça, na sua bondade e misericórdia pela cruz. Por isso, o tema da campanha de missões estaduais desse ano é Eu Creio. Nossa divisa, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Marcos 9, 23. Jesus está exatamente orientando o seu povo naquele contexto, quando ele chega, mostrando que os sinais autenticavam a sua vida como enviado de Deus. É bem verdade que hoje tem muita gente suplicando pelo milagre de Deus em algumas situações físicas. E nem sempre Deus vai responder com uma cura física. Há muita gente achando que hoje Deus tem que responder com cura física em todas as enfermidades. Não é bem assim. Não é isso que a Bíblia ensina. Devemos orar a Deus por todas as coisas? Devemos. Mas, inclusive, tome cuidado, porque sinais e prodígios são feitos pelos agentes do anticristo. E eles já estão operando no nosso contexto. Devemos tomar muito cuidado, porque tem muita gente que só acredita em Deus quando vê milagres. Por isso, o Evangelho vem pela fé, a fé na palavra de Deus.
Queremos que você entenda isso. Os irmãos, então, orem pela campanha, contribuam pela campanha de missões, para que a gente possa levar o Evangelho de Cristo pelas Escrituras. Quero orar pela campanha de missões. Santo e eterno Deus, glorificado seja o teu nome. Obrigado por cada grupo de ministérios que na igreja e na congregação tem se envolvido com o projeto de missões, tanto estaduais, quanto nacionais, quanto mundiais, quanto a missões locais. Simultaneamente temos proclamado o nome de Jesus Cristo. Pedimos ao Senhor que nos ajude com visão e, ao mesmo tempo, com muito amor e dedicação, a proclamarmos o teu nome às nações. Em Cristo Jesus nós te glorificamos. Amém. Meus queridos e amados irmãos, partiremos agora para a nossa liturgia propriamente dita. Nós temos a chamada à confissão, a chamada à adoração. Nós temos também momento de oração nessa caminhada, proclamação, e por isso preparem seu coração agora. Esteja com sua Bíblia do lado. Evite qualquer situação de comer, de beber. Se você estivesse num culto presencial agora, você não iria na cozinha pegar um cafezinho. Concorda comigo? Imagine, nesse momento agora, você está reverenciando o Senhor. Às vezes, a gente é tão irreverente com Deus, mas quando alguém é irreverente conosco, a gente fica chateado. Eu me lembro antigamente, quando eu criança, que passava no meio de meu pai conversando com a outra pessoa, eu tomava um tore, e depois que a pessoa ia embora, eu ainda tomava uma surra, porque eu fui desrespeitoso ao passar com meu pai conversando com a outra pessoa. Às vezes a gente leva a Deus como se fosse um João ninguém, sabe? Deus é criador dos céus e da terra. Devemos valorizar isso. Você pode até dizer, para que agora, pastor? Um sermão antes do sermão do texto. Não é sermão. É encorajamento para você ser uma pessoa que cultua a Deus em espírito e em verdade. E por quê? Porque eu me preocupo com a sua vida espiritual. Vamos então fazer isto agora? Nosso irmão David vai nos ajudar e vai nos conduzir a glorificarmos o nome do Senhor. Meus amados irmãos, vamos continuar adorando ao nosso Deus, entendendo a chamada confissão. E o texto bíblico que vai nos trazer esse entendimento se encontra lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Peço que meus amados irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vamos orar a Deus pedindo a sua misericórdia sobre nossas vidas. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, ó Deus, louvamos e exaltamos o teu santo e poderoso nome. Pai, pedimos a tua misericórdia, que o Senhor continue a derramar a tua graça sobre nossas vidas. Sabemos que somos falhos, sabemos que somos pecadores, por isso te pedimos o teu perdão. Nos ajuda, Deus, a viver o teu evangelho a cada dia. Senhor, nos dê força e sabedoria para honrar o Senhor em todos os aspectos de nossas vidas, Pai. Muito obrigado pela tua fidelidade sobre o teu povo. Muito obrigado pelo amor que o Senhor derrama sobre nossas vidas. Assim te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos à chamada adoração. E o texto bíblico que vai nos trazer esse entendimento é Salmo 41, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Entendendo esse texto bíblico, vamos junto com o Ministério de Louvor adorar esse Deus que é de toda a honra e de toda a glória. Exaltando ao Senhor com nossas vidas, entregamos a Ele cânticos de louvor e adoração. E neste momento, todos juntos, iremos cantar Ele é exaltado. Louvemos ao Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei.
glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, para sempre. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Sabemos que o nosso Deus, Ele é exaltado nos céus, na terra, e nós o exaltamos, glorificamos, porque adoramos a Ele e cultuamos a Ele. Vamos orar no momento de dízimos e oferta. Vamos orar ao Senhor agradecendo por esse momento. Deus, nós reconhecemos o Teu senhorio. Por isso, assim, nós procuramos viver com zelo, com fé, com dedicação na caminhada cristã. Por isso, pedimos força espiritual para que o Senhor nos encoraje a viver o Teu Evangelho com santidade. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor tem feito por nós. Por isso que nós devolvemos dízimos e ofertas, e assim, em reconhecimento a força espiritual que o Senhor tem nos dado para caminhar na Tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Chamada a proclamação, a leitura bíblica para esse momento é Salmo 119, versículo 1. Vamos então ler o Salmo 119. Bem-aventurados que se conduzem com integridade, os que andam na lei do Senhor. Vamos, nesse momento, querido, com os corações e os ouvidos abertos, ouvir a palavra do Senhor. Vamos então abrir a palavra de Deus no Salmo de número 41, o último salmo do livro, do primeiro livro. Encerramos então o primeiro livro dos Salmos. Sabemos que Salmo tem 5 livros. Então o primeiro livro a gente está encerrando, que vai do Salmo 1 até o Salmo de número 41. Aqui temos então o primeiro livro, maioria deles escritos pelo salmista Davi, o rei Davi. Hoje, então, nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 13. 41, de 1 a 13. Vamos, então, acompanhar a leitura do texto. Abra sua Bíblia agora, acompanhe o texto comigo e logo após a leitura permaneça com a sua Bíblia aberta do lado, acompanhando e entendendo o texto. Salmo 41, vamos fazer a leitura dele. Bem-aventurado é o que dá atenção ao pobre. O Senhor o livrará num dia da calamidade. O Senhor lhe dará proteção e preservará sua vida. Ele o fará feliz na terra. Não o entregará à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Quando estiver doente, tu lhe afofarás a cama. Eu disse, versículo 4, eu disse, Senhor, compadece-te de mim, cura-me, pois pequei contra ti. Meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando ele morrerá e o seu nome será extinto, se algum deles vem me visitar, conta mentiras, enche o seu coração de difamação e quando saia espalha isso. Todos os que me odeiam cochicham entre si contra mim, pensam coisas ruins a meu respeito, dizendo, algum tumor maligno o acometeu, ficou de cama e não se levantará mais. Até o meu próprio amigo pessoal, em quem eu tanto confiava, com quem eu comia o pão, traiu-me. Mas tu, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me, para que eu lhes retribua. Sei que te agradas de mim por causa disto. Meu inimigo não triunfa contra mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha integridade e me colocas para sempre na tua presença.
Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Vamos juntos dizer: esta é a palavra de Deus. Agora, pelo chat, você pode também dizer isso. Esta é a palavra de Deus. Esse texto é sagrado. Foi o Espírito Santo que impulsionou o servo dele, Davi, a escrever para a nossa edificação aqui, mas também para a edificação do povo no contexto que ele foi escrito. Que Deus nos ajude a entender a sua palavra. Vamos orar. Obrigado, Deus, por tua palavra. Ajude-nos a te glorificarmos, a te exaltarmos com todo o coração por meio dela. Que nossos corações estejam abertos, sensíveis, com a expectativa de obedecer a tua voz. É por meio de Cristo que nós te pedimos essa graça e pedimos o auxílio do teu Espírito para expor essa palavra, trazendo-nos iluminação na mente e no coração. Em Cristo nós oramos. Amém. Meus queridos e amados irmãos, esse texto é um salmo, um masquil, na verdade é o regente de coro dos filhos, é o regente do coro, um salmo de Davi. Davi, você já sabe que é aquele servo de Deus, o que pastoreou, reinou em Israel durante 40 anos, 7 em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Nesse contexto, a gente percebe que Davi, um homem escolhido por Deus, à luz do livro de Ruth, ele é o rei que todo Israel deveria entender como aquele que Deus enviara, aquele que Deus escolhera, um homem segundo o coração de Deus. No cenário de Davi, o povo tinha o desejo de escolher um rei, negando assim que Deus era o seu rei. Inclusive o profeta Samuel no cenário disse: vocês não estão fazendo boa coisa. Mas aí o povo pediu um rei, veio então o rei Saul. Mas Saul fez bobagem, desobedeceu a palavra, não cumpriu com os propósitos de Deus. Diante desse cenário, Deus então rejeita Saul, mas escolhe Davi, um homem segundo o seu coração. E Deus disse que no final da história, no final do contexto do reinado de Davi, que no trono de Davi nasceria um dos seus filhos, e ele nasceria e reinaria para sempre. Dentro da dinastia de Davi, depois vem Salomão, depois de Salomão vem Roboão, e aí sucessivamente vem uma série de reis, todos eles morrem, e de repente no Novo Testamento surge Jesus. Capítulo 1 de Mateus, versículo 1, começa dizendo assim: livro da genealogia de Jesus, de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Na verdade, o filho de Davi que vai reinar e assumir para sempre o trono não era Salomão e nem seus sucessores. É de fato Jesus. Logo, Davi, em todo o cenário do contexto dos Salmos, ele é um rei representativo temporário. Ele aponta para o rei definitivo que é Jesus Cristo. O rei enviado, escolhido segundo o coração de Deus. O homem íntegro é absolutamente sem falta. E nesse sentido, agora nós vamos compreender este salmo que trata a figura do rei temporário, mostrando sua dor, seu sofrimento, suas aflições, mas que ao mesmo tempo nos conduz ao entendimento do rei Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, que sofreu tudo, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, está sentado à destra do Pai. Diante desse contexto, a gente percebe que o Salmo de número 41, o poema aqui atribuído a Davi, ele fala da situação de um sofredor que passa por doenças, situação de pecado, perseguição dos inimigos. Porém, ele confia no Senhor, que o cura, perdoa e protege de seus inimigos, e ao mesmo tempo ele vai conduzir o seu povo no contexto de apontar e dirigir para Deus com todas essas situações e com todas essas aflições. Vamos entender então que esse salmo, em última análise, ele mostra a vitória de Jesus, o Salvador, sobre os seus inimigos físicos e também
os inimigos da cruz. Vamos verificar nesse cenário a grande ideia do Salmo de número 41, o último livro do Salmo. O texto, ele vai nos trazer a seguinte grande ideia: Deus se compadece, perdoa, salva e é louvado pelo homem que nele confia. Presta atenção nisso. Deus se compadece, perdoa, salva e é louvado pelo homem que nele confia. Nós vamos perceber esse texto e vamos entender esse texto, na verdade, com 3 momentos descritos nele. Ou melhor, 3 momentos são descritos neste salmo. Vamos entender o primeiro momento que é descrito nesse salmo. Esses salmos são divididos em 3 estrofes. Eu vou dividi-lo em 3 estrofes, para ficar melhor didático e aplicável aos nossos corações. A primeira estrofe é do verso 1 até o verso de número 3. Do verso 1 até o verso de número 3, você tem a seguinte grande ideia para ampliar a proposta da grande ideia definitiva de todo o salmo. 1 a 3. Deus protege das aflições o homem bem-aventurado, pois confia no Senhor. Deus protege das aflições o homem bem-aventurado, pois confia no Senhor. Observe que a gente tem esse salmo, um salmo bem claro, quando ele começa dizendo: bem-aventurado é o que dá atenção ao pobre. O Senhor o livrará no dia da calamidade. A primeira verdade que nesse paralelismo do salmo aqui a gente vai ter é o salmo apresentando quem é o homem bem-aventurado. Interessante que quando a gente vai para a ideia do homem bem-aventurado, a pessoa bem-aventurada, na verdade, é a pessoa abençoada. O livro do Salmo, o primeiro livro, ele termina exatamente como começa. Ele começa o Salmo dizendo: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E depois ele diz que, pelo contrário de andar pelo conselho dos ímpios, andar no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores, o homem bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor. O resultado no Salmo 1 do homem bem-aventurado é aquele que vai estar na congregação dos justos, ou seja, na assembleia dos justos. Então o homem bem-aventurado é o justo. Logo, quem é o homem bem-aventurado? É o justo, porque ele confiou em Deus e Deus o justificou mediante a sua bondade e a sua misericórdia. Também vai dizer que ele é o homem que anda na lei e se afasta dos transgressores, ou daqueles que não andam nos padrões de Deus. Mas aqui agora ele traz algo interessante também no que diz respeito a ser bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que dá atenção ao pobre. Veja então que da mesma forma que esse salmo ele começa, ele termina com a ideia de ser o homem bem-aventurado. Mas qual é a proposta? Quem é o homem bem-aventurado e qual é a ideia? É aquele que dá atenção ao pobre, ou seja, ele supre aqueles que têm falta. Na verdade, quando a gente vai para a palavra de Deus, no seu cumprimento maior, principalmente no Novo Testamento, quando a Bíblia fala de uma pessoa bem-aventurada, eu queria que você abrisse agora Mateus capítulo de número 5. E nós vamos encontrar exatamente no verso 7, uma ideia clara que é para onde esse salmo nos transporta quando ele chama também a ideia de bem-aventurado é aquele que dá atenção ao pobre. No Sermão do Monte, quando Jesus escreve as bem-aventuranças, ele vai descrever uma série de bem-aventuranças. Eu olho o verso 7 do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Na verdade, quando aqui Davi está mostrando a sua bondade para com pessoas necessitadas, na verdade é exatamente aquilo que uma pessoa que serve ao rei vai demonstrar sobre todos aqueles que tiverem na sua vida e na sua história de relacionamento. Portanto, a ideia é clara.
Deus protege as aflições do homem bem-aventurado, pois nele confia. É aquele que delibera o coração de Deus para o coração do outro, para o coração do necessitado. Há uma coisa clara que no processo do livro de Ruth, Boaz, que é o resgatador, ele vai mostrar benevolência à necessitada Ruth, a desfavorecida Ruth. E é interessante que quando Boaz, figura representativa do resgatador permanente que é Jesus, ele vê Ruth em uma situação de fome. É ele que vai suprir a necessidade. Ele vai dar favor a Ruth. Portanto, qual é a ideia que aqui a gente tem? É que esse homem bem-aventurado do Salmo, na figura de Davi, é aquele que vai dar atenção àqueles que têm necessidade, agir com graça, agir com bondade, agir com misericórdia, apesar das aflições que ele está passando. Me transporta a 2 momentos da vida de Davi, esse trecho de 1 a 3. O primeiro momento da vida de Davi que a gente encontra Davi persegue os amalequitas e livra os cativos, lá em 1 Samuel 30. E na divisão dos despojos, dos bens, o que é interessante é que alguns soldados não desejaram que Davi dividisse com aqueles que ficaram pelo caminho. E Davi disse para eles que não seria desta forma. Davi demonstra misericórdia com aqueles que tinham ficado pelo caminho. Tem um outro momento, tem vários momentos, mas eu quero citar apenas 2. Davi também tem um determinado momento, lá em 2 Samuel, capítulo 9, quando ele demonstra a bondade para com o filho de Jonatas, Mefibosete. Esse menino era um aleijado que, diante de uma situação, acabou ficando paralítico. E Davi, depois da morte de Jonatas, Davi atende e assiste esse filho, até porque ele tinha um compromisso com Jonatas, mostrando bondade e mostrando misericórdia. Aqui o Salmo vai dizer, quem é o homem bem-aventurado? É aquele que dá atenção ao pobre. O Senhor o livra no dia da calamidade. Veja agora a descrição do que Deus beneficia. O Senhor livra, lhe dá proteção e perseverança na sua vida. Ele fará feliz, será feliz na terra. Não entregará a vontade de seus inimigos. Verso 3, o Senhor sustentará no leito da enfermidade. Quando estiver doente, tu lhes afofarás a cama. Na verdade, nós temos aqui uma ideia de que Deus é quem está concedendo graça ao homem bem-aventurado. E logo o homem bem-aventurado não é aquele que por si só recebe benefício diante dos seus esforços. Ele é bem-aventurado porque, na verdade, Deus lhe concede favores. E esse favor que ele recebe do Senhor, ele é demonstrado no cenário de Davi aos seus, e Davi está dizendo também que bem-aventurado é todo aquele, e aqui na verdade é um convite para os filhos de Israel demonstrarem a misericórdia de Deus por intermédio de seus relacionamentos. Por isso, a proposta desse texto é: Deus protege das aflições. O homem bem-aventurado, pois confia no Senhor. É bem verdade que nesse cenário físico de Davi, a proposta é a gente entender o cenário espiritual em Cristo. Quando é que a gente é beneficiado pela misericórdia de Deus? Quando é que nós somos abençoados, benditos do Senhor? A Bíblia diz que é por meio de Jesus Cristo. Em Efésios 1:3, diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Logo, quem é o homem bem-aventurado? É o que está em Jesus Cristo. No cenário do Antigo Testamento, antes de Davi, a gente percebe que o homem abençoado por Deus é aquele que ouve a sua voz. Por exemplo, Gênesis 12. No livro de Gênesis, capítulo 12, de 1 a 3, Deus chama Abrão e diz: abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e serão, por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui, então, Davi, no seu contexto temporário, está nos conduzindo à ideia permanente, pois em Davi e em Abraão,
Cristo está sendo apresentado em Mateus 1, verso 1, como definitivo. Observe bem, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão, começa o Novo Testamento assim, tanto no contexto da bem-aventurança em Davi, como em Abraão. Em Cristo nós completamos esse ciclo da bem-aventurança. Por isso que no Sermão do Monte, 5:7 de Mateus, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A primeira verdade é que em Cristo nós somos de fato alcançados pela misericórdia de Deus, e Cristo é que mostra a misericórdia de Deus a nós, pecadores desfavorecidos da graça de Deus, da bondade de Deus, por causa dos nossos pecados. Mas Deus, então, em Cristo, agora mostra sobre nós essa misericórdia e essa graça. Essa é a proposta maior no cenário dessa cena do Salmo de número 41. Podemos ter, de fato, outras aplicações, como, por exemplo, o caráter misericordioso de Deus é vista nos justos, no homem temente a Deus, que consegue fazer isso e replicar isso em seus relacionamentos. Quando é que nós podemos mostrar a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus aos necessitados? Eu vou trazer uma aplicação também simples, mas objetiva. Lá em Mateus capítulo 18, 23 a 35, nós temos a parábola do credor incompassivo. Foi um homem que conseguiu na parábola, depois você pode observar a parábola, ele tem dívida e então ele tem devedores, ou melhor, ele tem dívida, e quando ele vai ao seu senhor, e o seu senhor chega a colocá-lo no cárcere porque ele não consegue pagar, mas de repente ele implora por compaixão, ele implora por perdão, e Deus, então, ou melhor, o Senhor da parábola, concede perdão e misericórdia para ele. E ele, então, está livre. Mas, de repente, ele na frente, ele tem um conservo. Esse camarada lhe devia. Bem menor a dívida, na verdade, era um dia de um trabalhador que devia esse camarada para ele. Esse camarada lhe pede perdão e ele diz que não perdoa e coloca esse camarada na pressão até que ele pague a dívida. Um dos que viram ele ser perdoado por uma dívida impagável, volta ao Senhor e diz: olha, aquele camarada que o Senhor perdoou uma dívida grande, ele não perdoou uma dívida merrecuda, uma merreca, coisa pequena. O que é que então aquele senhor faz? Volta e pega aquele camarada, coloca na prisão e diz que ele só vai sair daí quando ele pagar até o último centavo. Verso 35 de Mateus 18 diz: assim aquele que não perdoar o seu irmão, não conceder misericórdia, como Deus concedeu misericórdia. Esse texto também nos remete à ideia de que devemos apresentar a misericórdia de Deus e mostrar essa misericórdia também para aqueles que são necessitados. E em todos os aspectos, e principalmente no aspecto espiritual. Quando cedemos perdão, estamos transferindo a misericórdia de Deus que recebemos dele por intermédio de Jesus. Mas também, ao mesmo tempo, suprir aqueles que têm necessidade. Isso alegra o coração de Deus, enquanto vivemos nessa peregrinação até o dia glorioso, onde, com louvor eterno, estaremos na presença do Mestre. Deus protege das aflições o homem que é bem-aventurado, pois nele confia 1-3. O próximo momento descrito neste salmo é do 4 até o verso 9. E a grande ideia do 4 até o verso 9, que amplia a grande ideia, você se lembra da grande ideia? Deus se compadece, perdoa, salva e é louvado pelo homem que nele confia. Lembra dela? Então agora nós vamos para a segunda proposta dessa grande ideia. No 4 até o verso 9. O homem afligido pelo pecado e inimigos busca em Deus perdão e salvação. Aqui está o verso 4 até o verso 9. O homem afligido pelo pecado e inimigos busca em Deus
perdão e salvação. Davi, depois de mostrar a proteção de Deus sobre o homem bem-aventurado, porque no Senhor confia, agora ele mostra que o homem afligido pelo pecado e pelos seus inimigos busca em Deus perdão e salvação. Do 4 até o 9 é isso que nós vemos. Vamos entender um pouquinho isso. Começa o 4 ele dizendo, chamando agora para ali: eu disse, Senhor, compadece-te de mim, cura-me, pois pequei contra ti. Aqui a gente verifica um homem afligido pelo pecado, porque ele diz: Senhor, compadece-te de mim, cura-me, pois pequei contra ti. A ideia agora é que ele pede compaixão, porque ele pede: Deus, compadece-te de mim, cura-me, pequei contra ti. Parece que uma coisa aqui está muito ligada. Os versículos 4 a 6, na verdade, eles descrevem um tempo de doença, uma oração pela cura, a confissão também do pecado. Aqui a gente entende algo que pode ser muito ligado. Existem algumas doenças que são provenientes de uma vida do pecado. E em virtude disso, a gente só é curado dessas doenças, no cenário, no contexto aqui do Salmo, só é curado quando confessado, quando o pecado é abandonado, quando o pecado é deixado. Por isso que ele apela para Deus. Eu disse, Senhor, compadece-te de mim, cura-me, pois pequei contra ti. Parece que a doença tinha conduzido a um estado ou melhor, o pecado dele é por causa de uma doença, ou algo que lhe acometeu diante de uma desobediência a Deus. E ele pede compaixão, e ele diz, cura-me, e ele diz, pequei contra ti. Sabemos que na história de Davi, ele é um homem que sofre aflições por causa do pecado. Por exemplo, ele foge de Absalão por causa do pecado dele com Betsebe. Deus disse também lá em Samuel que na casa dele, no lar dele, na família dele, não faltaria sangue em sua família. E a gente percebe desastre sobre desastre quando Davi peca naquele cenário. E diante disso, tem um outro momento que ele conta o povo sem a permissão de Deus e foi advertido, mas não ouviu o líder de guerra, Joabe, o Eliabe, parece-me. Então, diante desse cenário, Deus traz praga sobre o povo. E ele tem que fazer a Deus um pedido, pedir a Deus que o proteja no cenário ainda temporário de sacrifícios. E ele oferece um sacrifício que Deus mesmo orienta que assim fosse feito. Ele agora mostra exatamente essa ideia aqui, a oração pela cura e a confissão do pecado. No versículo número 6, Davi revela que seus inimigos se alegraram com a sua enfermidade e ao mesmo tempo aguardavam com expectativa a sua morte. Olha o verso 5, meus inimigos falam mal de mim dizendo, quando ele morrerá e seu nome será extinto. Aqui Davi está sofrendo duplamente. Uma é a razão pela doença, provavelmente proveniente de uma falta com Deus. A outra é que os inimigos ainda zombavam dele. Ou seja, ele se tornou um motivo de zombaria, de escárnio, por causa do seu pecado e diante do Senhor. E aqui ele traz uma situação muito clara. Ele diz no verso 6, se algum deles vem me visitar, contam mentiras, enche o coração de difamação e quando sai espalha isso. Todos pensam coisas ruins a meu respeito, dizendo, olha o verso 8, algum tumor maligno o acometeu, ficou de cama, não se levantará mais. O verso 9, até meu próprio amigo pessoal, em que eu tanto confiava, com quem eu comia o pão, traiu-me.
Temos um cenário agora de zombaria, de escárnio dos inimigos que, diante da sua enfermidade, numa certa visita, até quando visitaram, zombavam e escarneciam dele diante do quadro em que ele estava agora. Agora, essa segunda parte, que mostra os inimigos escarnecendo e zombando de Davi, nos traz algo tremendo. Essa segunda parte mostra uma narrativa de traição. 7-9. Parece que alguns amigos de Davi imaginavam mal, dizendo que uma doença o pegou e por isso estava deitado e não levantava mais. Aí temos até outros amigos íntimos de Davi que comiam do seu pão e levantavam-se também contra ele. Temos um cenário, por exemplo, desse momento em que quem comia do pão de Davi. No cenário a gente tem dois camaradas muito fortes. O primeiro é Saul. Saul era o rei de Davi, no contexto primeiro da história de Davi em 1 Samuel. O que é interessante é que nesse cenário, depois que Davi tem uma grande vitória dada por Deus contra o Golias, Saul fica enciumado e quer matá-lo. O próprio amigo, o próprio rei, com quem Davi batalhava e trazia muitas guerras, se levanta contra ele. Temos um outro cenário disso aqui no cenário de Davi, também parecido com esse aspecto da descrição do Salmo, é quando o seu próprio filho, que vivia com ele, se levanta, toma o reino, toma as mulheres, diante de todo Israel, e Davi é zombado, é escarnecido na fuga. O que é muito tremendo é que essa história vai parecer, ela vai se ampliar, ela vai se completar, de fato, na figura de Jesus Cristo. A história do pecado, que ele pede por compaixão, e a história da zombaria dos inimigos, inclusive o íntimo que comia no prato com ele. De duas maneiras a gente pode ver isso claramente completo em Jesus Cristo. Eu queria que você pudesse, eu quero que você faça comigo a leitura de João, o Evangelho, o capítulo de número 13, o versículo de número 18 e o versículo de número 22. Esse texto vai trazer para a gente algo muito sincero, onde a gente tem o cumprimento desse texto de forma clara, porque de alguma maneira esse texto ele vai nos transportar para o momento de Jesus. Capítulo 13 de João, o Evangelho, versículo de número 18, a gente tem o momento em que Jesus lava os pés dos discípulos. E nesse momento em que Jesus lava os pés dos discípulos, ele vai mostrar que ele vai ser traído. Observe o texto, a citação dele. Ele usa o Salmo de número 41, o versículo especificamente 9, esse texto que a gente leu. Versículo 18. Não me refiro a todos vós. Conheço aquele que escolhi, mas para que se cumprisse a Escritura, ele está falando do Salmo 41, verso 9, o que comia do meu pão, traiu-me. Quando Davi está falando do cenário dele, presencial aí, provavelmente entre ele, Saul, entre ele e Absalão, não podemos com exatidão dizer. Este salmo, ele nos mostra o momento em que Jesus Cristo, quando escolhera 12 apóstolos, e Judas o trai. Judas que pega o pão, come no prato com ele. Logo em seguida, ele vai e entrega a Jesus, traindo Jesus por 30 moedas de pratas. Jesus utiliza o Salmo de número 41, versículo 9, mostrando que ele tem um dos seus amigos íntimos traindo aquele que comia o pão com ele. O homem afligido pelo pecado e os inimigos busca em Deus perdão e salvação. Como esse texto do Salmo mostrando a zombaria dos inimigos, escarnecendo de Davi, e Davi também pedindo a Deus compaixão pelo pecado, tudo isso aqui está pleno em Cristo.
Cristo é zombado, escarnecido, zombado pelos seus inimigos militares, no cenário presencial, no contexto de guerra do povo de Israel. Nesse contexto, ele vai para a cruz, os sacerdotes zombam, os dois ladrões da cruz pedem, zombam dele, escarnecem dele. As autoridades judaicas, as autoridades romanas. E mesmo nesse cenário ainda temos Judas que come com ele e que o nega, e que o trai. Pedro também, inclusive, um dos que o trai na caminhada. Portanto, precisamos entender que Deus se compadece, perdoa, salva e é louvado pelo homem que nele confia. Então já vimos Deus se compadecendo, Deus agora mostrando sua bondade e ao mesmo tempo Davi buscando o perdão que vai convergir plenamente em Cristo. Como podemos completar esse texto em nossos corações na manhã de hoje? Desculpe. O homem bem-aventurado é aquele que busca em Deus perdão. Você vai encontrar, inclusive se você ler os salmos todos, você vai encontrar várias passagens dos salmos mostrando quem é o homem bem-aventurado. O homem bem-aventurado é aquele que confia em Deus e sabe que Deus vai salvá-lo. E outra verdade sobre essa ideia do homem bem-aventurado aqui no contexto do texto é aquele que busca em Deus refúgio, e mesmo diante da zombaria e dos escárnios. Em meio às aflições, Deus é o nosso amparo, Deus é a nossa proteção. E esse texto ele nos mostra como Deus hoje nos protege e nos guarda na pessoa de Jesus. Esse salmo nos mostra como Deus é misericordioso conosco em meio à nossa caminhada, até chegar aquele momento em que estaremos com Ele. Eu queria desafiar agora seu coração a fazer uma coisa de forma muito explícita. Se você é aquela pessoa que tem colocado a sua confiança em todas as questões sociais, históricas, na manhã de hoje o grande desafio de Deus é a gente entender que todo o projeto dele, que prefigurava na pessoa de Davi, requer que a gente repasse plenamente para a pessoa de seu filho, inclusive a nossa confiança. As pessoas que confiaram, muitas delas, na economia, hoje estão desesperadas, que confiaram nos governos, nos comandos, na tecnologia. Deus pede que eu e você possamos plenamente confiar nele. Por isso, 4-9, o homem afligido pelo pecado e seus inimigos busca em Deus perdão e salvação. Diante desse cenário, a gente vai para a proposta final, porque são 3 momentos descritos nesse salmo. Primeiro, de 1 a 3, Deus protege das aflições o homem bem-aventurado, pois confia nele, confia no Senhor. Segundo momento descrito nesse salmo é de 4 a 9, o homem afligido pelo pecado e inimigos busca em Deus perdão e salvação. Mas agora, a próxima verdade, do verso de número 10 ao verso 13. Deus é louvado por socorrer o homem que nele confia. Preste muito bem atenção nisso agora. Deus é louvado por socorrer o homem que nele confia. O 10 até o 13 é isso que está explícito. Olha como ele começa o verso 10. Mas tu, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me para que eu lhes retribua. Verso 11. Sei que te agradas de mim, por causa disto, meu inimigo não triunfa contra mim. Nós temos 2 aspectos aqui interessantes. Levanta-me, o levanta-me era na verdade uma oração de Davi pedindo a cura da doença e que Deus o levantasse ou o poupasse da cama, conforme a gente verifica no versículo de número 3, no início do texto. Então, aqui as palavras pronunciam também em outro sentido, o que aqui? A ressurreição de Jesus. Levanta-me. A ideia clara quando a gente vê esse texto mostrando, Senhor, levanta-me, tira-me dessa situação, compadece-te de mim. É exatamente esse o momento em que Deus responde a Jesus, a oração de Jesus. A oração de Jesus, se for possível, passa de mim esse cálice. Talvez você até
diga que Deus não respondeu à oração de Jesus. Mas a oração de Jesus é respondida. Ao ressuscitar o terceiro dia, Deus responde a Jesus. Ele hoje está sentado à destra de Deus, glorificado pelos séculos dos séculos. Tem momento que a gente espera Deus responder. No cenário de Davi, Deus está respondendo de uma forma social histórica. Mas como Davi é uma figura temporária de Cristo, que representa Cristo no seu cenário maior, automaticamente, todas as respostas definitivas a gente vai verificar em Cristo Jesus. O verso 11, quando ele diz, não triunfe o mal, ou seja, não triunfe contra mim, o fato de o inimigo de Davi não prevalecer sobre ele, na verdade, é que indica que Deus se agrada dele e de sua vida. E, de fato, os inimigos de Jesus, eles não triunfam sobre o rei definitivo. Eles se levantam à luz do Salmo de número 2, mas a Bíblia diz que é em vão. E por que em vão? Porque agora, na figura definitiva do rei Jesus, a gente encontra Jesus reinando sobre todos os seus inimigos. O diabo não triunfa sobre Jesus. A morte não triunfa sobre Jesus. Os judeus não triunfaram sobre Jesus. Os gentios e as nações não triunfam sobre Jesus. Na verdade, é Jesus que triunfa sobre todos e tudo. Por isso que na figura do rei Davi, isso aqui é temporário, mas aponta para o definitivo. O Senhor, de fato, vai dar a vitória ao rei dele, ao eleito dele, ao escolhido dele. E o que é que vai acontecer com essa vitória em Davi, reinando sobre Israel e vencendo seus inimigos, mas Cristo vencendo seus inimigos da cruz, vencendo a morte, tendo a chave da morte e do inferno na mão, à luz de Apocalipse. Isso vai desembocar o alvo final, que é a adoração a Deus. O que é interessante é que os versos finais mostram isto. Quanto a mim, tu me sustenta na minha integridade e me colocas para sempre na tua presença. Esse texto nos remete ao princípio do Salmo 1, quando diz, porque os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos. Onde é a congregação dos justos? Onde é a Assembleia dos Justos? Salmo 150 responde. É exatamente onde estaremos com o Senhor, reinando para sempre em Cristo. O Apocalipse 7, 9, diz que há uma grande multidão com palmas nas mãos. A gente está em Apocalipse 14, de 1 a 5, está lá o Cordeiro reunido com todos os seus, na Sião celestial, na sua presença, glorificado para sempre. Portanto, essa ideia de Davi reinando, mas ao mesmo tempo mostrando que sua integridade, quanto a mim, ele diz, verso 12, tu me sustenta na minha integridade e me colocas para sempre na tua presença. Aqui não só Davi, o rei, vai estar para sempre na presença por confiar no Senhor, mas é o rei Jesus que vai reinar para sempre. Na presença de Deus já foi colocado depois da sua ressurreição e ascensão. E o que é que Jesus faz? Todos aqueles que confiam nele, o que é que vai fazer? Veja como termina o verso 13. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. O que é interessante, bendito este salmo que começou com uma bênção de Deus sobre o justo, bem-aventurado, lembra? Bendito, abençoado é? Termina com o justo bendizendo ao Senhor, dizendo, bendito é o Senhor. Agora, qual é a proposta? Você lembra da grande ideia do livro 1 do Salmo? A grande ideia do livro 1 do Salmo, o justo tem a proteção contra o inimigo e adora o seu Deus como resposta à sua salvação. Por intermédio do rei ungido, lá de Sião, Salmo 2. A salvação que Deus deu a Israel por meio do seu rei ungido é a salvação que Deus dá a todos os que confiam em Jesus, o rei ungido de Deus, o filho enviado de Deus. E por causa dessa salvação que Deus nos dá em Cristo, nós estaremos na presença dele, junto com o rei, para todos sempre. Na verdade,
Deus é louvado por socorrer o homem que nele confia. A proposta bíblica desse salmo é: Deus se compadece, perdoa, salva e é louvado pelo homem que nele confia. Essa proposta se combina na pessoa de Jesus. Por eu e você confiarmos em Jesus, nós bendiremos ao Senhor pelos séculos dos séculos. Na verdade, foi para isso que Jesus Cristo nos redimiu. A proposta final, e é assim que vai terminar todo o livro dos Salmos. Se você observar como termina todos os livros dos Salmos, é o justo celebrando, adorando ao Senhor por causa da salvação, do livramento, do perdão, da sua benevolência, da sua bondade sobre ele. A proposta, então, desse salmo é nos conduzir para uma vida de adoração e reconhecimento a Deus pelo que Ele nos fez em salvar-nos na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Deus espera de mim e de você uma confiança plena nele, apesar das aflições, que a gente busque de Deus, através do seu Filho Jesus, compaixão, proteção, perdão. E por causa disso tudo, o que devemos fazer? Pelos benefícios que o Senhor nos concede em Jesus. Louvá-lo. E eu queria encerrar lendo com você o verso de número 13. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que de eternidade a eternidade, ou melhor, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Talvez nessa manhã você esteja dizendo: pastor, eu não tenho motivos para louvar a Deus. Você tem. O principal motivo não é pelas coisas materiais que você ou que nós alcançamos. É pelo que Deus alcançou por mim e por você na cruz de Jesus Cristo. Louve ao Senhor, porque vai chegar um dia que eternamente estaremos fazendo isso. E quem nos proporcionou isso foi o sacrifício de Jesus na cruz. Deus te ajude a, em meio às lutas e às aflições, a em Jesus Cristo louvar ao Pai desde agora e para sempre. Vamos adorar ao Senhor cantando uma canção que nos desafia a engrandecer o nome dele. Gorete e Marcelo vão assim fazer. Seja engrandecido nosso Senhor e eterno Pai, o Senhor dos senhores, aquele cujo nome está sobre todos os nomes. Vamos juntos cantar mais este cântico de louvor e adoração. Seja engrandecido. Louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Sei, e sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei, e sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém. Deus seja louvado, engrandecido pelo que Cristo fez em nossas vidas. Vamos agradecer e orar por Ele, agradecendo a Ele pelos seus feitos em nossas vidas. Deus, obrigado
pela tua salvação e pela tua bondade. Obrigado que quando afligidos, machucados pelo pecado, pelas nossas dores temporárias, o Senhor nunca nos abandonou e nunca nos deixou sozinhos. Obrigado porque, mesmo mediante os auxílios nas dores temporárias, a convicção que temos é que o Senhor nos auxilia mediante Cristo para a eternidade. Obrigado pela salvação, obrigado pelo socorro, obrigado, Deus, por Jesus Cristo. E tudo isso, nós te rendemos graças, louvor e adoração pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus fortaleça seu coração e lhe ajude a engrandecê-lo com toda a alma. Lembre-se, Deus se compadece, perdoa, salva e é louvado pelo homem que nele confia. Nós vamos encerrar o nosso culto coletivo na manhã de hoje, falando a nossa súplica permanente no Salmo de número 90, 17. Vou convocar aqui a equipe para assim fazermos, engrandecendo o Senhor. Salmo 90, verso de número 17, diz assim: Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos, em o nome de Jesus. Amém. Forte abraço para todos os meus amados irmãos. Até mais tarde, estudando Apocalipse 14, do verso 14 até o verso de número 20. Que Deus abençoe a todos.